Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à matemática financeira com enfoque computacional. Nesse vídeo aqui, gente, nós estaremos apresentando algumas fórmulas e relações exponenciais e logarítmicas importantes. Além disso, vamos fazer uso de algumas delas já aqui no exemplo 19. Então, gente, respeitando as condições de existência, apresentaremos as seguintes fórmulas, provavelmente já estudadas, que serão úteis nos próximos conteúdos. Quando eu falo aqui, gente, respeitar as condições de existência, porque quando a gente estuda logaritmos, radiciação, a gente sabe que certas coisas não podem ocorrer. Por exemplo, raiz de número negativo, uma raiz par de número negativo. Se a gente não tiver em números complexos, isso não pode ocorrer. Por exemplo, um logaritmo de um número negativo, também não pode ocorrer. Então, essas condições aí você já viu quando estudou esses assuntos. Então, aqui eu só estou dando uma revisada, apresentando as fórmulas que provavelmente vocês já estudaram. A primeira delas é potência de uma potência. Então, tem um A elevado a R aqui uma potência e tem aqui um S fora. Então, isso é o mesmo que multiplicar os expoentes. Tá? A elevado a R vezes S. Se eu tenho essa notação aqui, A elevado a 1 sobre R, isso aqui é o mesmo que raiz R de A. Inclusive, usamos isso num dos vídeos passados. Posso ter também uma fração aqui, A elevado a uma fração S sobre R é o mesmo que A elevado, raiz R de A elevado a S. Então, o Rzinho que está aqui embaixo vem para a raiz do mesmo jeito que estava nesse caso aqui. Certo? Terceiro caso e quarto, terceira e quarta fórmula são fórmulas relacionadas a logaritmos. Então, o log de base 10 de R elevado a S é o mesmo que S vezes log de base 10 de R. Quer dizer, o S aqui, a potência aqui, do R, ela pode descer multiplicando aqui, certo? E se A igual a B, eu posso aplicar um logaritmo nos dois membros, log de base 10. Na verdade, aqui eu coloquei a base 10, mas essas propriedades aqui de log valem para qualquer base. O que importa é que tem que ser a mesma base desse lado e desse aqui, assim como é a mesma base aqui e aqui, beleza? Então, todas ou algumas dessas fórmulas serão utilizadas nos exemplos a seguir. Além disso, outras fórmulas podem ser acrescentadas caso necessário. Vamos supor que eu vou atualizar o material. Então, você pode voltar nele aqui no futuro e ter alguma fórmula a mais. Tá certo? Então, gente, agora vamos para o exemplo aqui, 19. Então, no exemplo 19, nós temos o seguinte. Quanto tempo um capital de R$150 precisa ficar aplicada a taxa de juros composta de 2% ao mês para que este dobre de valor, passe a valer, então, 300. Então, aqui no quadro, nós temos fórmulas já vistas, a fórmula do montante, duas aqui para os juros, e temos as relaçõezinhas que apareceram aqui nesse vídeo. Primeiro aqui, A elevado a R elevado a S, A elevado a R vezes S, A elevado a 1 sobre R é o mesmo que raiz R de A, ou A elevado a R sobre S, uma fração R sobre S é raiz S de A elevado a R. E aí com log de base 10 de uma potência, R elevado a S, é o mesmo que S vezes log de R na base 10. E se A igual a B, eu posso aplicar o log nos dois membros. No caso aqui, o log de base 10. Então, log de A também tem que ser igual ao log de B. Certo? Aí nós temos o exemplo que a gente tem que abordar nesse vídeo. Quanto tempo um capital de R$150 precisa ficar aplicada a taxa de juros compostos de 2% ao mês para que este dobre de valor? Então, nós temos aqui o seguinte, olha, gente. Temos que... Então, primeiro aqui os dados, são capital 150, a taxa 2% ao mês, que é a mesma coisa que 0,02, provavelmente a gente vai estar usando, e o montante, embora não foi dado aqui, mas ele é simples de ser calculado, que é 300, que é o capital tem que dobrar 150 vezes 2, tá certo? Então esses são os dados. Só que como eu vou abordar depois a solução computacional, eu vou na fórmula aqui do montante, que é essa que relaciona as variáveis que eu tenho e a que eu quero, eu vou ter que isolar esse t. E aí é que eu vou precisar do logaritmo. Olha só. M é o quê? C vezes 1 mais I elevado a t. Para eu tirar esse t daqui de cima, deixar ele isolado, você podia pensar, não, professor, você pode passar a raiz t de m sobre c, eu vi isso em algum item. Beleza, mas ele vai ficar lá na raiz, eu não vou conseguir fazer nada com ele. Eu preciso isolar t de um lado e todo o resto do outro. Uma alternativa a isso é jogar log nos dois membros aqui. Mas para facilitar um pouco, para eu não ter que usar outra propriedade de log, eu vou passar esse c dividindo. Então, 1 mais i elevado a t é m sobre c. Daqui, eu tenho aqui um a e aqui um b. Então, vou usar essa propriedade. Se esse membro é igual a esse, eu posso aplicar o log nos dois membros. Então, eu vou ter log de base 10 de 1 mais i elevado a t igual a log
de base 10 de m sobre c. Feito isso, você percebe que aqui nós temos uma potência, ó, 1 mais i elevado a t. Então esse t pode passar o quê? Multiplicando o log, como nesse caso aqui, ó, r elevado a s, o s saiu para fora multiplicando. Então eu tenho aqui o seguinte, ó, t log de base 10 de 1 mais i igual a log de base 10 de m sobre c. Certo? Então, para finalizar, basta isolar o t dividindo este log por este. Então, t vai ser o quê? Log de base 10 de m sobre c dividido pelo log de base 10 de 1 mais i. Certo? Então, na hora da implementação computacional, eu vou precisar dessa fórmula aqui. Aí, o que eu tenho? Eu tenho aqui nos dados o seguinte. Log de m sobre c é o quê? Log de base 10 de quem? De 300 sobre 150. E aqui, log de base 10 de 1 mais 0,02. Então, aqui eu vou ter o log de 2 na base 10 sobre o log de 1,02 na base 10. Eu vou botar aqui o número exato, gente, porque eu vou fazer uma consideração nessa questão, tá certo? E a gente vai ter que fazer um certo arredondamento especial aqui. Então, ó, eu vou bater aqui o log de 2. Nos livros é comum vir lá 0,301, certo? Só que aqui eu vou botar o número todo. Vou explicar para vocês por que eu estou fazendo isso. 0,301, 0,299,5,6,64. Talvez sua calculadora tenha menos casas decimais que a minha. Tá certo? 102,999,5,6,64. Pronto. E aqui o log de 1,02 deu isso aqui, ó. 0,0860171769192. Certo? Então eu vou dividir um número pelo outro. Eu vou pegar aqui o primeiro, né? Eu vou voltar aqui nele. Você digita ele direitinho aí, dividido por... Eu vou bater de novo. Ou vou digitar, né? Os dois logs, né? Vou botar assim. Log 2 dividido por log 1,02. Deu esse número aqui, ó. 35,0027887811. Que eu vou ser obrigado a arredondá-lo para cima. Na verdade, em 35 meses o dinheiro vai quase dobrar. A gente até vai fazer esse teste, mas ele não dobra. Então, para ele dobrar, tem que ser lá no 36º mês. Eu vou até ter um pouco mais do que o dobro, certo? Mas não tem jeito. Se eu tenho que esperar ele dobrar, eu só vou ter o dobro aqui. Aqui eu vou ter quase o dobro, certo? Então, essa é a resposta. 36 meses, tá certo? Claro, se quase o dobro também servir, você fala assim, não, eu estou com a estimativa que eu preciso do dobro. Sei lá, aí por uma besteirinha, uma fração de centavos, você tem quase o dobro, você pode considerar que o dinheiro dobrou em 35 meses, tá certo? Mas aí, se você precisar exatamente do dobro, então aí tem que ser 36 meses, beleza? Então, ó, solução. Capital 150, montante 300, que é 2 vezes 150, e a taxa 0,02. Aí aqui eu fiz aquele esquema, né? Eu peguei aqui m igual a c vezes 1 mais i elevado a t, aí eu isolei aqui, ó, quer dizer, passei o c dividindo, ficou 1 mais i elevado a t igual a m sobre c, apliquei o log nos dois membros, certo? Nessa outra etapa aqui eu desci o t multiplicando, certo? O log de 1 mais i, e depois eu passei, né, o log de 1 mais i na base 10, dividindo o log de m sobre c na base 10. E aí eu fiz as substituições. Aqui estão os números que eu usei ali no quadro, deu isso aqui. Só que eu sou obrigado a aproximar para 36. Então, note que arredondamos para cima devido ao fato de o dinheiro não ter dobrado ainda, embora praticamente o tenha. Isso é muito importante. Aí depende se você quer exatamente o dobro, né, ou um pouquinho mais, ou se quase o dobro já lhe serve. Depende, certo? Porque aqui, ó, deu 35 praticamente, né? Então, você podia considerar 35. No meu caso, eu considerei 36. Nova fórmula que você aprendeu foi essa aqui. Log de base 10 de m sobre c sobre log de base 10 de 1 mais i, isso aqui resulta no t. Por que você não precisa decorar? Porque você já estudou exponencial, já estudou logaritmo, radiciação, e você sabe uma porção de fórmulas para chegar aqui, certo? Então aquelas básicas lá, não, essas aqui você tem que saber. Mas, né,
essa aqui não necessariamente, né? Senão vai ficar muita fórmula aí na sua cabeça. No Python nós temos aqui o seguinte, ó. Eu importei só a função log10, você tem aquela opção de importar a NumPy como NP, você tem que botar NP ponto e chamar a função, mas aqui eu já importei as que eu vou usar. Da NumPy eu vou usar log10 e da Mat eu vou usar a Seio, que é a aproximação para cima, tá certo? Os dados 150, capital, 300 o montante e a taxa 0,02. Nossa formulazinha está aqui, ó, log10 de m sobre c dividido por log10 de 1 mais i. Esse é o t. Aí tem as duas respostas aqui, arredondado para cima e arredondamento padrão, certo? Então, a aplicação arredondado para cima 36 meses e arredondamento padrão 35. Aqui eu aconselho você, né, a fazer o arredondamento para cima, certo? Sempre quando é inteiro, faça para cima, porque o dinheiro ainda não chegou, né? De fato, ó, a importância de 150 praticamente dobrou em 35 meses, praticamente, mas, né, que ele fala aqui, praticamente o tenha, né? Aí retomando aqui, ó, mas ela não dobrou. Vamos aqui, executar, ó. Eu peguei 150, tempo 35, taxa de 0,02 e joguei na fórmula padrão do montante. O que vai acontecer? 299,98. Pô, véio, dobrou, né? Dobrou. Se eu botar aqui 36, eu vou ter até bem mais do que eu preciso, ó. Pô, R$5 a mais do que eu preciso, 5,98. Mas é isso, né? Você tem que tomar cuidado aí com o que você quer. Se é pelo menos o dobro ou praticamente o dobro. Então, assim, aí depende do caso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.